Oi meninas, tudo jóia? Vamos começar aqui o treinamento do Speed Race. Lembrando que essa tela inicial, você só consegue fazer a aposta se estiver nessa tela. Então, essa tela aqui é a nossa tela de apostas. Só consigo efetuar as minhas apostas, efetivar mesmo, né, na máquina, se tiver nesse cronograma aqui, até mais ou menos 20 segundos passa para você conseguir efetivar as apostas, tá? Então, você não consegue efetivar Totogol nessa tela. Você só consegue efetivar Totogol na tela de apostas do Totogol. E você só consegue efetivar do Speed Race se estiver na tela do Speed Race, que no caso é essa, ok? Então, olha só, vamos conhecer ela um pouco melhor. Então, nós temos aqui 8 pilotos. Esses pilotos vão sempre modificar. Então, é igual no Totogol. Totogol sempre vai ter times diferentes e jogadores diferentes. Muda, então, em cada partida, muda tanto os times quanto os jogadores. E aqui não é diferente, não. Aqui também sempre vai ser 8 pilotos diferentes, ok? Então, vamos analisar um pouco aqui. Número 1 é o Vini. Esse Vini, ele tá com 2 estrelas. E se você for analisar, ó, ele é o que tem menos estrelas de todos os 8. Então, lembra que esse tudo em amarelo aqui, ó, é fator de premiação. Então, o fator de premiação, caso ele chegue em primeiro lugar, que é essa coluna aqui, é o fator de premiação do primeiro lugar. Ele tem o maior fator de premiação, olha só. Ele é 17. Por quê? Como ele é o pior piloto, ele tem maior fator de premiação. O melhor piloto, que é esse Mário, ele tem o menor fator de premiação. Por quê? Quanto maior o fator de premiação, você pode saber que é mais difícil dele ganhar. Mas isso é um jogo de azar, não é porque é difícil que ele não ganhe. Ou, por exemplo, eu querer marcar o Mário Lee e eu ter certeza que eu vou ganhar. Não, porque isso é um jogo de azar. Não é porque ele é o melhor piloto que ele vai chegar de novo em primeiro lugar. Porque se você for analisar aqui, ó, o Mário, ele chegou na última corrida em primeiro, o Máximo chegou em segundo na última corrida, e na última corrida o Hélio ficou em terceiro lugar. E se você for analisar aqui o Hélio, ele ficou em terceiro lugar na última corrida, mas ele nem é tão bom assim. Por exemplo, o Túlio é melhor que ele, o Arthur é melhor que ele. Por quê? Não é porque ele é um bom piloto que com certeza ele vai chegar. Ele tem uma probabilidade maior de chegar. Não que com certeza ele vai ficar. Então, a gente analisa os pilotos pelo número de estrelas. Quanto maior a quantidade de estrelas, melhor piloto ele é. Então, se ele tiver poucas estrelas, ele tem um fator de premiação maior. Se ele tiver muitas estrelas, ele tem um fator de premiação menor. É proporcional, inversamente proporcional. Ok? Então, essa é uma categoria do Speed Race, que é quem que eu acho que vai chegar em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu marco apenas um único piloto na minha primeira linha. E essa aqui, ó, apesar de estar escrito primeiro ou segundo, é minha categoria pódium. Na categoria pódium, eu escolho apenas um carrinho que vai chegar em primeiro, segundo ou terceiro. Aqui tá primeiro ou segundo, mas é pódium aqui. Ele pode chegar em primeiro, segundo ou terceiro. Então, se ele chegar, eu falei que o Vini vai chegar em primeiro lugar, e ele realmente chegou em primeiro lugar, eu vou ganhar o valor da aposta, se for uma aposta simples, R$2, vezes o fator de premiação, que no caso aqui é 17,08. Se eu disse que o Vini ele poderia estar no pódio, se ele chegar em primeiro, ou chegar em segundo, ou chegar em terceiro, eu vou fazer R$2 vezes 3,27, assim por diante para cada piloto, ok? Vamos olhar o volante agora? Então, olha só. Então, essas duas categorias que eu falei são essas aqui, ó. Primeiro lugar. Primeiro lugar, eu marco apenas um carrinho nessa primeira linha. Primeiro lugar é apenas um carrinho na primeira linha. O
pódio é esse segundo aqui. Vamos dizer que eu quero marcar no pódio. Aí eu preencheria aqui pódio e marcaria também apenas um único carrinho, de 1 a 8. Ok? Vamos agora conhecer as outras categorias, que é dupla exata, dupla, trio exato e trio. Aqui, ó, na tela inicial, nós temos os fatores de premiação. Então, dupla exata, se no caso chegasse 1 e 6. O que é exato e o que é dupla? Trio e trio. Quando é exato, que seja dupla ou que seja trio, é porque é com exatidão. Dupla seria quem com certeza tem que chegar em primeiro e com certeza ele tem que chegar em segundo. A dupla é independente se ele chegar em primeiro ou se ele chegar em segundo, tem que estar duplo em primeiro e segundo. Mas independe a ordem. Por quê? Quando é exato, eu vou marcar, por exemplo, 1, 6. O 1 tem que chegar em primeiro e o 6 tem que chegar em segundo. Tanto que quando na hora que eu vou marcar aqui no volante, na dupla exata, por exemplo, eu marco 1 e vou marcar o número 6. Número 5 e o número 6. O número 5 tem que chegar em primeiro e o número 6 tem que chegar em segundo, porque é exato. Quando eu falo que é com exatidão, o carro que eu marcar na primeira linha tem que chegar em primeiro lugar e o carro que eu marcar na segunda linha tem que chegar em segundo lugar. A diferença quando eu falo de dupla é que se eu marcar 5 e 6, eu marco 5 e 6 na primeira linha. 5 e 6 na primeira linha. Porque se o 6 chegar em primeiro e o 5 em segundo, eu ganho. Se o 5 chegar em primeiro e 6 em segundo, eu também ganho. Porque não é exato. Então, independente da ordem, se os dois têm que estar lá em primeiro e segundo lugar, eu já ganho. O trio exato é parecido, exatamente isso também, ó. Trio exato, eu vou dizer 3 carrinhos. Então, eu vou marcar os 3 carrinhos, mas como é exato, eu vou marcar o primeiro carrinho na primeira linha, vou marcar um segundo carrinho na segunda linha e um terceiro carrinho na terceira linha. Tá vendo? Primeiro, segundo e terceiro. Então, tem que ser com exatidão. Quem eu marquei na primeira linha tem que chegar em primeiro. Quem eu marquei na segunda linha tem que chegar em segundo. E quem eu marquei na terceira linha tem que chegar em terceiro. Porém, se eu marcar apenas trio, eu vou marcar 3 carros na primeira linha, independente da ordem, eles estando primeiro, em segundo e terceiro lugar, independente da ordem que seja, eu ganho. Então, eu posso marcar 1, 6 e 3. Então, se um chegar em primeiro, ou o 6 chegar em primeiro, ou um chegar em primeiro, e o 6 em segundo, e o 3 em terceiro, independente dessa ordem aqui, eu ganho, porque ele não é exato. Então, dupla exata e trio exato, eu vou dizer com exatidão, marcar na primeira, segunda e terceira linha, dupla exata, primeira e segunda linha, e eles têm que chegar na ordem que eu marquei. E dupla e trio, eu só marco 2 carrinhos na primeira linha ou 3 carrinhos na primeira linha, e independente da ordem, eles têm que estar lá em primeiro, segundo, ou em primeiro, segundo e terceiro. Ok? Lembrando que esse em amarelo é o fator de premiação. O fator de premiação vezes o valor da aposta. Se for simples, R$2, ou se tiver um multiplicador, o valor dessa aposta vezes o fator de premiação, ok? E aqui, ó, já tem algumas informações do próximo evento, que no caso vai ser uma partida de futebol entre o Independente e o Granada. E aqui já tá mostrando algumas opções dessa partida de futebol. Então, dei play aqui, ó. Essa é a tela que vai estar mostrando lá. Enquanto vai mostrando as combinações possíveis. Aí o meu cronograma só vai diminuindo. E meu tempo só vai esgotando. Quer dizer que nesse momento eu tenho apenas 1 minuto e 17 para efetivar a aposta. Eu vou adiantar aqui um pouco. Olha só, chegou mais ou menos em 20 segundos. Olha, mais ou menos agora, você já não consegue mais efetivar as apostas. Ele já começa a paralisar.
Então, nesse período aqui, você já não consegue mais passar a aposta na máquina e não consegue mais efetivar os jogos. Aí vai ter que ficar próximo evento. Olha só, agora vai dar encerrado. E aí vai começar a corrida. Olha só. Aqui embaixo a gente já consegue ver quem tá... Olha só como vai mudando. Quem tá em primeiro, número 1, agora mudou. Agora quem tá em primeiro é o número 5. Em segundo lugar, número 1. Em terceiro lugar, o 3. Se eu disse que o 5 estaria no pódio, independente se ele vai estar em primeiro, segundo ou terceiro, eu tô ganhando. Se eu disse que é em primeiro lugar, só quem tiver em primeiro lugar eu vou ganhar. A dupla exata, no caso aqui, nesse momento, é o 5 e 1. E a dupla, em qualquer ordem agora, seria 1 e 5. Se 5 e 1, olha só, dupla, se eu marquei 5 e 1, independente da ordem, ó, eu tô ganhando, porque eles estão em primeiro e segundo. Trio exato, nesse momento, seria o 5, 1 e o 6. Nessa ordem. Já mudou de novo. Tá acabando já a corrida. Vamos ver como que vai fechar. Acabou a corrida. Então, vamos ver aqui. O 5 ficou em primeiro lugar. Número 1 em segundo e número 6 em terceiro. Então, vamos analisar aqui. Essa é a minha tela de resultados. Então, vamos analisar. Se eu disse que o Maurício, carro número 5, ficou em primeiro lugar, então o fator de premiação é esse. Primeiro lugar. Porém, se eu disse que o Maurício vai estar no pódio, aí esse que é o fator de premiação dele. Quer dizer que se ele tivesse em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, eu teria acertado. E esse é o fator de premiação do pódio. Se eu falei que o Vini e o Maurício seria a minha dupla exata, quer dizer que eu marquei exatamente na primeira linha, que o carro número 5 chegaria em primeiro e o carro número 2 na segunda linha, que ele chegaria em segundo lugar. Eu tenho essa... Não, perdão. A dupla exata é aqui. Então, a dupla exata, os carro número 5 primeiro e o carro número 1 em segundo. O carro número 1 em segundo, exato. Aí, a dupla exata, o fator de premiação foi 81. Ah, mas eu disse que independente da ordem, que seria só a dupla. Quer dizer, tanto o Vini poderia estar em primeiro e o Maurício em segundo, ou o Maurício em primeiro e o Vini em segundo. Então, é a dupla, independente da ordem, a dupla estaria ali. 47. Trio exato é se eu marquei o Maurício na primeira linha, que ele chegaria em primeiro. Eu disse que o Vini, marquei ele na segunda linha, ia chegar em segundo. E que o Mário, que eu marquei na terceira linha, que é o carro número 6, chegaria em terceiro. Se eu disse com exatidão quem foi o primeiro, segundo e terceiro colocado, aí o trio exato é esse aqui, 358. Porém, eu marquei o trio, independente da ordem. Então, eu marquei o carro número 1, 5 e 6. Então, independente da ordem, seriam esses 3 carros que estariam em primeiro, segundo e terceiro lugar. Esse é meu fator de premiação. Ok? Agora, vamos para a parte teórica. Esse é o slide de treinamento que eu mandei para vocês, que vocês já estudaram. Vamos repassar rapidinho aqui. Então, o Speed Race, ele simula uma corrida de carros e você tem que aí dar alguns palpites de quem vai chegar em primeiro, segundo ou em terceiro lugar. É um jogo que acontece de segunda a segunda, de 15 em 15 minutos, de 8 às 2 da manhã. Lembrando, gente, que esses jogos são virtuais e que eles passam ao vivo na tela da TV do estabelecimento e que é online. Quer dizer que é um jogo virtual que está acontecendo naquele mesmo momento em todos os estabelecimentos que tem aqueles jogos da Loteria Mineira. Então, é um jogo que ele vai estar passando no seu estabelecimento e aquela mesma corrida, aquela mesma partida de futebol também está passando em outros estabelecimentos ao mesmo momento, ok? Então, não é particular aquela corrida que acontece só no seu estabelecimento, não.
É a mesma corrida ou a mesma partida que acontece em todos os estabelecimentos ao mesmo tempo. Então, as possibilidades de premiação é definida por corrida. Então, cada corrida tem a sua premiação diferente. Você pode... tem várias formas diferentes de você jogar. Eu posso dizer apenas, dar um palpite quem vai chegar em primeiro lugar. Eu posso dar um palpite apenas quem vai ser a dupla exata ou o trio e assim por diante, ok? E a frequência entre os jogos é um sorteio do Speed Race para 2 do Totogol. Por quê? O Totogol é de 5 em 5 minutos e o Speed Race é de 15 em 15. Esse aqui é o nosso volante, ok? Então, nesse volante aqui, nós temos as categorias, tipo de aposta, né? Então, as minhas categorias eu tenho em primeiro lugar, pode dar um palpite em primeiro lugar. Se eu quiser no pódio, eu marco esse quadrado. Se eu quiser dar um palpite na dupla exata, eu marco esse quadradinho. Se eu quiser dar um palpite na dupla, eu marco esse. No trio exato é esse e no trio é esse quadrado, ok? Primeiro lugar é o carro que vai chegar em primeiro lugar. Então, é apenas um carro na primeira linha. O pódio é um carro na primeira linha que ele pode chegar em primeiro, segundo ou terceiro. Então, pódio é o carro que eu acho que vai estar no pódio. O pódio é primeiro, segundo ou terceiro. É apenas um carro que eu vou marcar na primeira linha e que ele pode chegar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. A dupla exata, eu marco esse quadradinho da categoria e marco 2 carros. Não é exato? Eu vou dizer com exatidão. O carro que vai chegar em primeiro e o carro que vai chegar em segundo. Quem eu acho que vai chegar em primeiro, eu marco na primeira linha. E quem eu acho que vai chegar em segundo, eu marco na segunda linha. A dupla é independente da ordem, eles vão chegar em primeiro e segundo lugar. Então, eu marco os dois na primeira linha, ok? Trio exato, eu tô dizendo com exatidão. Quem é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro. Quem eu acho que chega em primeiro na primeira linha, quem eu acho que vai chegar em segundo na segunda linha e quem eu acho que vai ficar em terceiro na terceira linha. E trio, eu marco na primeira linha 3, que independente da ordem vai ser primeiro, segundo, terceiro lugar. Vamos simplificar. Eu só marco na segunda linha quando é dupla exata, que aí eu marco primeira e segunda linha. E eu só marco na terceira linha quando é trio exato, que aí eu marco primeira, segunda e terceira linha. Todos os outros eu marco apenas na primeira linha. Primeiro lugar, primeira linha. No pódio é na primeira linha. A dupla é na primeira linha. E trio é na primeira linha. Só o exato, que eu vou dizer com exatidão primeiro, segundo e terceiro lugar, ou dupla exata, que é primeiro e segundo lugar. Que aí eu marco em linhas diferentes, ok? Nós temos a aposta automática. A aposta automática, eu marco esse quadradinho aqui. E a máquina que vai dar um palpite automático para mim de qualquer categoria, qualquer palpite. Ou eu posso marcar aposta automática e qual é o palpite que eu quero. Por exemplo, aposta automática, categoria de dupla exata. Ele vai escolher para mim quem vai chegar em primeiro e quem vai chegar em segundo. É um palpite automático. Aqui eu tenho multiplicar. Multiplicar, eu multiplico o valor que eu pago para multiplicar o valor que eu ganho. E o número de sorteios consecutivos que eu quero participar com o mesmo palpite. Quer dizer que eu posso, com o mesmo palpite, participar de várias corridas diferentes, ok? Então, vamos lá de novo. Áreas do volante. O volante do Speed Race possui as seguintes áreas. Tipo de jogo. Cada volante contém 6 opções de apostas, sendo elas primeiro lugar, pódio, dupla exata, dupla, trio exato e trio, para a seleção do tipo de aposta que o jogador deseja fazer, ok? Sorteios consecutivos. Então, eu posso participar até de 12 sorteios consecutivos, marcando essa opção aqui. Lembrando que cada sorteio que eu participar é o valor do meu volante vezes o número de sorteios. Então, se eu quiser participar de 2 sorteios de uma aposta simples, R$2 vezes 2 apostas, 2 sorteios consecutivos. Se eu quero participar de 3 sorteios consecutivos, R$2 vezes 3 sorteios. Ok? E assim por diante. Então, a aposta automática. Nessa modalidade de aposta, o sistema pode escolher aleatoriamente apenas as opções de resultado. Quando o jogador escolhe o tipo de aposta ou o tipo de aposta mais opções de resultado.
o jogador ainda pode escolher ou orientar ao operador o número de sorteios consecutivos do qual participará. Simplificando, gente, a aposta automática é o sistema que escolhe um palpite para mim, aleatório. Então, eu posso escolher qual é a categoria que eu quero que ele dê o palpite, ou nem preciso marcar qual é a categoria, não. Se eu marcar apenas a aposta automática, ele vai escolher qualquer categoria e dar um palpite aleatório para mim. Multiplicador. O jogador pode apostar mais do que o valor de uma aposta padrão de R$2, né? Selecionando multiplicar. Para tanto, basta o jogador escolher marcar um ou mais números disponíveis nessa área. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou pagar no meu palpite R$2 vezes 2, no caso, R$4. Eu vou pagar R$4, mas se eu acertar o palpite, eu vou fazer R$4 vezes o fator de premiação. Por exemplo, 3 multiplicar por 3, R$2 vezes 3. Aí eu vou pagar nessa aposta R$6. Mas aí eu vou pegar R$6 vezes o fator de premiação, caso eu acerte aquele palpite. E o valor máximo de apostas é de 20 mil por volante. Opções de jogos. Então, primeiro lugar, o jogador deve prever corretamente qual é o carro que chegará em primeiro lugar. Então, dos 8 que nós temos ali, eu vou dar o palpite em apenas um carrinho, que eu vou marcar na primeira linha e marquei a minha categoria primeiro lugar. Então, marquei categoria e marco apenas um carrinho, que é o palpite que ele vai chegar em primeiro lugar, ok? Pódio, eu marco apenas um carro e que esse um carro vai chegar entre os 3 primeiros colocados. Então, marquei a categoria do pódio e marquei apenas um carro na primeira linha. Primeiro lugar e pódio é apenas um carro e é na primeira linha. Dupla exata. O jogador deve prever corretamente quais carros chegarão em primeiro e segundo lugar na corrida, nessa ordem, em um determinado sorteio. Então, as linhas utilizadas são as que seguem. Dupla exata, marquei a categoria, marquei o primeiro lugar na primeira linha e o segundo lugar na segunda linha. Quer dizer que só vou ganhar se o número 2, carro número 2 chegar em primeiro lugar e o carro número 6 chegar em segundo lugar. A dupla, o jogador deve prever quais os carros chegarão em primeiro e segundo lugar em qualquer ordem. A linha utilizada deve ser apenas a primeira linha. Então, a dupla, eu vou dizer, por exemplo, 2 e 6. O 2 e o 6, independente de quem chegar em primeiro e quem chegar em segundo, eu vou ganhar. Porque aqui, o 2 e o 6, ele tinha que chegar o 2 exatamente em primeiro e o 6 exatamente em segundo para ganhar. Aqui não. Se o 6 chegar em primeiro e o 2 em segundo, eu ganho. Se o 2 chegar em primeiro e o 6 em segundo, eu também ganho, independente da ordem. O trio exato, o jogador deve prever corretamente quais serão os carros que chegarão em primeiro, segundo e terceiro, nessa ordem, em um determinado sorteio. E as linhas utilizadas são as que seguem. Então, trio exato, eu marco a categoria. Quem eu acho que vai chegar em primeiro, eu marco na primeira linha. Quem eu acho que vai chegar em segundo, eu marco na segunda linha. Quem eu acho que vai chegar em terceiro, eu marco na terceira linha. E eu só vou ganhar se o carro, então, número 2 chegar em primeiro, se o carro número 6 chegar em segundo e o carro número 8 chegar em terceiro, ok? O trio, eu vou marcar, então, 3 carros na primeira linha. Marquei a categoria e 3 carros na primeira linha. Então, se o 2, o 6 e o 8, independente da ordem, chegar primeiro, segundo e terceiro, eu ganho. Aqui eu só ganhava se eles chegassem primeiro, o 2 em primeiro, o 6 em segundo e o 8 em terceiro. Aqui, se o 8 chegar em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, e também o 6 chegar também entre os 3 primeiros colocados, e o 2 também nos 3 primeiros colocados, eu ganho. Porque esse vai ser o trio que vai estar lá no pódio, independente da ordem, eu ganho. Mas tem que ser os 3 que tem que estar no pódio. Uma observação importante. Então, para simplificar, na primeira linha, eu vou marcar, quando for primeiro lugar, pódio, dupla, trio, dupla exato, porque eu vou usar a primeira e a segunda linha, e o trio exato, porque eu uso a primeira, segunda e terceira linha.
Só vou marcar na segunda linha quando for dupla, exata e trio exato, porque eu vou marcar dupla o primeiro lugar na primeira linha e o segundo lugar na segunda linha. E no trio exato, eu vou marcar o primeiro lugar na primeira linha, o segundo lugar na segunda linha e o terceiro lugar na terceira linha. Só uso a linha número 3 no trio exato, ok? Opções de apostas. Aqui é uma aposta simples. Primeiro lugar é um exemplo, né? Marquei a categoria, marquei apenas um carrinho na primeira linha. Ou eu posso fazer uma aposta múltipla, quer dizer, eu posso dar um palpite em dupla exata e no trio exato. E aí ele tá dizendo que a dupla exata seria 2 e 3 e o trio exato seria 2, 3 e 4. Mas eu indico vocês jamais fazer várias apostas no mesmo, várias categorias no mesmo volante, para não complicar, porque vocês vão ver que dá aposta múltipla, isso é muito complicado. Então, para não ter erro, sempre marca um palpite de categoria por volante. Por quê? Por exemplo, essa aposta de múltiplos resultados. Eu marquei apenas uma categoria, né? Então, eu marcaria 3 carrinhos. Olha quantas marcações que ele fez aqui. Então, ele pode ter um trio exato com 2, 3 e 1, 2, 3 e 4, 2, 5 e 1, 2, 5 e 4. Olha quantas combinações diferentes. No caso, ele fez 4 combinações diferentes. Então, eu não vou pagar uma aposta, eu vou pagar 4 apostas, porque foram 4 combinações. Ok? O valor do jogo. Lembrando que é R$2. Então, vai ser sempre aposta simples vezes múltiplos resultados, que é as combinações que pode ter, vezes o multiplicador, vezes o valor, sorteios consecutivos. Para a gente não ter essa conta aqui de múltiplos resultados, a gente vai fazer sempre uma aposta por volante, ok? Um palpite de uma categoria apenas por volante. Então, por exemplo, o jogador decide jogar em primeiro lugar, seleciona as opções de resultado sendo 2 e 4. Primeiro lugar, não marcaria apenas um carro na primeira linha? E aqui ele não marcou 2 carros, carro número 2 e o carro número 4. Então, ele está entendendo que são 2 apostas diferentes. Então, R$2 vezes 2 combinações. E no caso, se ele quiser ter ainda um multiplicador, pagar a mais para receber a mais. Então, o valor da aposta seria 2, da aposta simples, mais 2 combinações, vezes o multiplicador de 4. Daria um total de 16. Agora, vamos entender um pouco dessas combinações do volante. Olha só, eu marquei só uma categoria, mas na segunda linha a pessoa marcou 2 carros. Então, eu tenho uma dupla exata, sendo 5 e 2 e 5 e 4. Então, eu tenho 2 apostas, ok? São 2 combinações, R$4. Lembrando, por isso que eu peço, gente, quer marcar uma dupla exata? Marca apenas um carro no primeiro e um carro no segundo e pede para a pessoa fazer essa segunda combinação num outro volante para não ter essas combinações. Porque olha só, olha no caso aqui, a pessoa marcou 2 categorias diferentes, marcou esse monte de carro aqui e olha quantas combinações diferentes que teve. 8 combinações. Que, por exemplo, duplo exato poderia ser 3 e 2, poderia ser 3 e 7, poderia ser 5 e 2 ou 5 e 7. Aí ele tem trio exato ainda, que poderia ser 3, 2 e 4, 3, 7 e 4. Poderia ser 5, 2 e 4 ou 5, 7 e 4. Então, é complicado mesmo, por isso que eu falo. Quer marcar, fazer vários palpites, marque em volantes diferentes para não ter combinação. Olha só, aqui é um outro exemplo de combinação. Só para vocês verem, você acha que marcou apenas 2 apostas e na realidade, olha só quantas combinações que deu. 7 combinações, então o valor da aposta seria R$14 o bilhete completo. Mais exemplos. Então, gente, para não ter essa complicação de combinação, para cada categoria, por exemplo, a dupla, eu não marco apenas 2 carros na primeira linha, marca só 2 carros na primeira linha, pega um outro volante para fazer o palpite do trio. Aí eu marco 3 carros num outro volante, para não ter combinação. Então,
vamos fazer sempre aposta simples de cada categoria para não dar combinação. Aí sim, eu faço uma aposta simples, multiplico, caso eu queira multiplicar o valor que eu pago para multiplicar o valor que eu ganho, e se eu quero ou não participar de outros sorteios consecutivos com esse mesmo palpite, ok? Lembrando, a premiação vai ser sempre aquele fator de premiação vezes o valor da aposta. Se for um valor de aposta simples, é R$2 vezes 10, vezes 15 e assim por diante. Ou se eu for colocar um multiplicador, seria R$2 vezes o multiplicador. Vamos dizer que eu vou multiplicar minha aposta por 3. Então, R$2 vezes 3, que seria R$6. R$6 vezes o fator de premiação que eu acertei, ok? Aqui é um exemplo da premiação, R$2. Eu marquei um trio exato. Então, R$2, que é o valor da minha aposta. Seleção, marquei apenas 3 números. O fator da premiação era 10,6. Então, eu vou pegar 10,6 vezes o valor apostado. No caso aqui, significa 21,20, que é o valor da minha premiação, que foi R$2, que foi o valor que eu paguei, vezes o fator de premiação, que era 10,6, ok? Aqui é um outro exemplo, por exemplo, Podium. Aqui ele tá falando que o valor da aposta foi R$4. Significa o quê? Que eu multipliquei por 2. Porque o valor da minha aposta simples seria R$2. Só quando eu multiplico que dá valor a mais. Então, R$4 eu multipliquei por 2. Podium, marquei apenas um carrinho. O fator de premiação era 10. Então, ele vai receber 10 vezes o valor apostado. No caso, ele fez uma aposta de R$4. Então, 4 vezes o fator de premiação, que era 10. Então, ele ganhou R$40, ok? Esse é o resultado do sorteio. Então, se eu acertei, é aquela tela que eu já passei com vocês no início do treinamento. Então, se eu acertei que o aluno chegaria em primeiro lugar, eu ganhei o valor da aposta. No caso, se for simples, R$2 vezes 5,20. Se eu disse que ele ia estar no pódio, vai ser R$2 vezes 2,05. E assim por diante. Esse aqui é o caso do pódio do carro número 4 e o pódio do carro número 8. Se eu acertei que o 6 ia chegar em primeiro lugar com exatidão e o 4 em segundo lugar, nessa ordem, então deu dupla exata. E se eu disse 4 e 6, que era independente da ordem, né? Eu ganhei minha dupla, o valor de premiação 24. O trio exato é que eu disse com certeza que era o 6 em primeiro, 4 em segundo e 8 em terceiro. Então, eu acertei meu trio exato. 197 vezes o valor da aposta. Trio exato quer dizer que independente da ordem, poderia ter sido 4, 6 e 8. Eu acertei, então, meu trio. Quer dizer que eu vou ter o valor da minha aposta vezes 40. Ok? E aqui são as informações do próximo evento. Lembrando que até R$100 qualquer ponto de venda faz o pagamento. De 100 a 1.500 é opcional, se o dono do ponto de venda tiver ou não esse dinheiro no caixa. E acima de 1.500 é apenas na intralote. Ou a gente faz esses pagamentos para a cidade do interior via depósito bancário, ok? Pronto, esse foi o nosso treinamento do Speed Race. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós vamos tirar todas as dúvidas ainda hoje, tá, meninas? Beijo, com Deus.